para não coincidir um com o outro. Começando o período do pequeno expediente de 5 minutos, passaria a palavra ao ilustre deputado Nilton Lima, primeiro orador inscrito, PT de São Paulo. Em seguida, Marcos Pestana, PSTB, Minas Gerais. Antes, temos a comunicação de liderança. Do Rio quer ficar. Presidente, toda o Royal já abriu, Nilton. Está aberto o microfone. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, ocupo a tribuna para, num momento de muita felicidade, comemorar as medidas que têm sido tomadas pelo governo federal, com apoio desta casa, no enfrentamento da crise financeira e econômica internacional. Crise essa crônica que está certamente trazendo apreensão a todo mundo, sobretudo em função do endividamento elevado e descontrolado dos Estados Unidos e a crise de baixo crescimento europeu. As medidas que vimos sendo tomadas pelo governo da presidenta Dilma, anteontem anunciadas pelo ministro Guido Mantega, na direção de fazer um ajuste no superávit primário, ajuste esse de 10 bilhões de reais, que não vai afetar os investimentos, mas sim conter gastos correntes, e muito menos pôr em risco os programas sociais de tanto zelo que temos no Partido dos Trabalhadores e no governo da presidenta Dilma. Ele certamente deu as bases conceituais e estruturantes para que o Banco Central pudesse, no dia de hoje, no dia de ontem, ter reduzido em meio ponto a taxa da básica de juros no nosso país, a taxa de Selic. É algo que nós todos devemos comemorar, porque estamos falando em fortalecimento do nosso mercado interno e fortalecimento do setor produtivo. Setor produtivo este que vive certamente ameaçado no nosso país em função do comércio exterior predatório, das dificuldades da taxa de juros, das dificuldades do câmbio, e que agora vê uma guinada importante dada pelo governo da presidenta Dilma no fortalecimento da nossa empresa, do nosso parque industrial brasileiro, nas condições, inclusive, de competitividade da nossa economia. Sem dúvida nenhuma, abaixar a taxa de juros significa não atender aos interesses dos especuladores, não atender aos interesses da banca nacional e internacional que jogam no mercado financeiro, mas vem ao encontro, sobretudo, dos interesses dos empresários, que há muito tempo, sobretudo os industriais, vêm denunciando as dificuldades que têm no enfrentamento de uma política de desindustrialização. O governo da presidenta Dilma, ao tomar a decisão de aumentar o superávit primário, e o Banco Central, ontem, ao reduzir a taxa de juros básicos no Brasil, cria condições objetivas de nós fazermos o enfrentamento da crise internacional numa condição de enfrentamento da inflação, de estabilidade fiscal e, sobretudo, de uma perspectiva muito concreta de fortalecimento da nossa indústria. Eu lamento muito ouvir hoje nos jornais e na imprensa de uma maneira geral, críticas à atitude do Banco Central, como se tivesse havido uma interferência do governo brasileiro. O Banco Central pode e deve, certamente, exercer a sua independência. Não se trata de autonomia, porque é curioso que os críticos do governo da presidenta Dilma defendem a autonomia do Banco Central quando há redução de juro. E quando há aumento de juros, não tratam do tema da autonomia do Banco Principal Central do Brasil. Nós, então, queremos aqui, enquanto deputados federais, enaltecer esse momento. Tenho certeza absoluta que falo em nome do povo brasileiro e particularmente dos industriais desse país, que saem fortalecidos porque nós vamos, certamente, fazer um enfrentamento que, com as medidas de ontem, que tomamos nessa casa, de aprovação de medidas de apoio, ampliando o teto do Super Simples, o enquadramento do Super Simples, medida de apoio para a pequena e microempresa brasileira, e o Pronatec, que vai formar até 2014 8 milhões de brasileiros no ensino profissional, criarmos as bases conceituais em termos de qualificação da nossa mão de obra, em termos de uma política industrial associada à inovação, lançada pela presidenta Dilma no programa Brasil Maior, que certamente vem ao encontro dos interesses da indústria de capital nacional, dos empresariados da indústria brasileira, fortalecendo o nosso parque industrial e dando condições, além do mercado interno, de nós fazermos o enfrentamento no comércio internacional, no momento em que o mundo vive crise e o Brasil continua gerando emprego a taxas de 200 mil empregos formais por mês. Por isso, quero me solidarizar a todos aqueles
que vem nas medidas tomadas pelo governo brasileiro, por esta casa na noite de ontem, com o Pronatec e o Super Simples, e do Banco Central, medidas absolutamente auspiciosas que certamente vão fortalecer a nossa economia, a geração de emprego, renda e oportunidades no mercado brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Passar a palavra ao ilustre líder do PR, Antônio Garotinho. Vou passar a palavra para alguns oradores que desejam utilizá-la por 1 minuto. Concedo a palavra ao ilustre deputado Fernando Marrone, PT, Rio Grande do Sul. Concedo a palavra ao ilustre deputado Chico D'Angelo, PT, Rio de Janeiro. Vai ser